Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Não é? De segunda a sexta você acompanha com a gente personalidades do Brasil e da nossa região metropolitana, debatendo e discutindo os temas que estão sempre na nossa pauta, no nosso dia a dia, as demandas, as dificuldades, os problemas da região e as possíveis soluções para diminuirmos, né, todas as nossas preocupações, os nossos problemas aqui. E, claro, debatendo também as pautas nacionais. Lembrando que a reprise do painel Debates, também de segunda a sexta às 20 horas, 8 da noite, um pouquinho mais na frente, depois do JB, o painel regional, com entrevistas e discussões interessantes também sobre os temas da região e os temas nacionais. Nesta edição do painel regional Debates, com prazer a gente recebe mais uma vez Gastone Higg, advogado e sempre deputado, eterno deputado federal aqui da região. Prazer em recebê-lo, Gastone, tudo bem? Prazer é todo meu em estar aqui e próximo às comemorações do 31 de março, né? Lamentável 31 de março. Sidney Costa, advogado, radialista, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no painel Debates. Tudo bem, Sidney? Boturão, boa tarde aos telespectadores. Eu quero fazer aqui uma reflexão que eu acho oportuna, que é a primeira vez que eu fico na bancada da tarde com o vereador Banha. Opa. Ele que tem que fazer esse reconhecimento, é um dos fundadores do programa de rádio, que hoje já vai para mais de um ano, na Rádio Terra, Em Cima da Hora, e lá ele mostrou esse ímpeto, que até fazendo homenagem a quem eu estou substituindo aqui nessa tarde, ao doutor Manuel Rogério, que trouxe uma circunstância que há na Câmara, situação, oposição e os em cima do muro. Já que ele se deu essa liberdade, eu vou dar uma também, vereador Banha. É a quarta condição que existe lá na Câmara. O síndico, só que o síndico é só você. Parece que é só você que mora em Santos, enxerga as coisas, encampa as lutas e todas as suas decisões sempre é para o melhor do município. Portanto, estou emocionado aqui, fazendo uma ponte entre duas gerações, a liderança experiente e histórica, quase lenda viva, que é o Gastone, na política desse país, e você que surge no Legislativo, não nas condições que o Manuel Rogério colocou, nem como situação, nem como oposição e tal. Nunca como em cima do muro. Você é o nosso síndico. Obrigado por essa sua força, a sua maneira de você enxergar a política. Obrigado. Banha, boa tarde ao Banha também, então, na sequência do nosso Sidney Costa, Banha, vereador do PMDB de Santos. Obrigado a você, Boturão, aos telespectadores do painel regional, ao nosso grande mestre e batonier Gastone Higg, nosso respeito, nossa admiração, e a esse talento da Rádio Terra, nosso irmão, pessoa que vem tocando com muito brilhantismo o rádio. O rádio é a paixão de todos nós. A rádio ecoa nos 4 cantos do planeta e a gente tem esse carinho, esse amor, até porque, né, Gastone, tudo começou pela rádio. E outro dia me emocionei muito ao ver uma matéria na Record, onde chorei copiosamente com a minha mãe, ao ver uma das pessoas que, quando da tenra idade, eu nem me conhecia nem como gente, eu já ouvia aquela voz linda, aquela voz que ecoava nos corredores de todos os lares do Brasil, nosso querido Gil Gomes, e via aquela figura hoje numa situação, infelizmente, adversa, doente, o seu vigor, a sua fala comprometida, mas mostrou uma lição, um Parkinson muito grande, e a gente sabe, né, dos problemas que aconteceram na sua vida, mas sempre se mostrou uma pessoa boa, pacata, humilde, que passou o ensinamento para gerações, e você, meu querido Sidney, tenha certeza que você segue o caminho dessas pessoas que são apaixonadas pelo rádio, e eu agradeço a presença aqui hoje no seu programa, Boturão, até porque não sou eu só o síndico do prédio, não. Tem muita gente boa lá naquela Câmara, tem muita gente com vontade, garotos jovens, valentes, mas, logicamente, o tempo é o senhor da razão e, assim como o nosso querido Gastone, no seu começo, muitas dificuldades, né, Gastone? Eu acredito que com a experiência e com o caminhar, logicamente, a gente sempre tendo bons conselhos e bons amigos como o Gastone, nós vamos ter uma Santos melhor, uma Santos com qualidade de vida e uma Santos
altruísta, uma Santos querida, uma Santos com amor no coração e principalmente com qualidade de vida. Só um pequeno à parte. Eu, fazendo eco às palavras do Sidney sobre o Banha, vereador, eu quero lhe dizer como, não um elogio, mas um reconhecimento de fato, que se você fosse vereador ou se hoje fosse a ditadura, você estaria caçado. Exatamente. Por que ele estaria caçado? Por causa da posição de independência, da contundência, da combatividade, da combatividade e principalmente da defesa da liberdade, da democracia e outros valores que são primados, são mais necessários que a própria alimentação para com que o homem se sustente como um ser pensante. Muito bem, eu vou abrir o 3014-5280, uma reflexão, hein? Reflexão importante, hein? Estamos às vésperas de completar bodas de ouro do golpe militar de 1964, né? Tem gente que diz que não foi golpe, tem gente que diz que foi golpe, o Gastone vai poder elucidar isso aí com mais calma, explicar para a gente aqui. Toda vez que se violenta a Constituição, que se usa a força para impor-se um governo ou controle de qualquer coisa, é um golpe. Gastone, Tá a resposta. Eu não posso ficar sem agradecer as suas palavras, até porque estaria preso, sim, com muito gosto, com muita felicidade. Desgosto, né? Não, Desgosto. não, se eu tivesse naquela oportunidade... Sofreu uma violência. Eu não poderia, eu não mudaria o destino naquela oportunidade, porque não ia dar nem tempo, porque a borracha ia comer. É verdade. A gente ia estar enjaulado se fosse naquele tempo. Nós estamos falando se fosse naquele tempo. Graças a Deus esse tempo já mudou. Nós estamos num Estado democrático de direito, mas... Tem uma turminha aí pela internet, pelas redes sociais, defendendo isso. Gente que nem viveu esse período, não, né? Mas a gente vê de tudo, né? Hoje na internet, vê até de receita de bolo, vê de tudo, chocolate, vê uma série de coisas. Mas eu te digo com muita... Esse foi um dos maiores elogios e pensamentos de que a gente continua trilhando no caminho certo. São as suas palavras, Gastone, porque me espelhar na tua conduta, no teu mandato, nas suas posições, você foi muitas vezes questionado das tuas colocações, mas tem uma família maravilhosa, tem um pensamento, dorme com tranquilidade, porque você sempre buscou o que era bom, o que era de melhor para a nossa região. Temos autonomia graças ao teu trabalho. Eu não posso reclamar muito de 31 de março, porque nesse tempo eu ainda eu não tinha nascido. Mas quem nasceu na minha vida foi a Vitória, a minha filha. Ela nasceu no dia 31 de março. Então eu posso dizer que eu tive uma alegria no dia 31 de março. Mas não posso dizer que os nossos antepassados tiveram esse duro golpe e tiveram que enfrentar as baionetas, enfrentar o sangue, o suor e lágrimas para colocar o quê? Os seus pensamentos, as suas ideias, os seus ideais. Isso é muito triste. Temos que louvar sempre essa possibilidade de estar aqui. Claro. Levando nossas ideias, contraditórios, pensamentos, e não ser alijados dessa máxima do Estado Democrático de Direito. Temos que saber conviver e viver nesse Estado, e não alguns forasteiros, alguns delinquentes que usam a rede social achincalhando este ou aquele, ou desvirtuando, ou desconversando com alguns pontos muito importantes da cidade. Por isso, a gente tem um programa de qualidade aqui, como o Boturão toca todos os dias, e nos dá a oportunidade de falar e colocar o que a gente pensa. E é isso que é importante, né? Democracia é assim, né? É o contraditório, né? A discussão aberta, né? Para que cada um coloque o seu ponto de vista, a sua opinião, claro, sempre com embasamento e respeito, né? Ao outro lado. Lembrando sempre, facebook.com/painel regional, você compartilha com a gente, pelo 301791 você participa também aqui do programa, e online, através do site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha o que a gente está discutindo e debatendo aqui. Programa encerrado, vai para o YouTube, você acessa lá o YouTube e acompanha a gente de novo, revê o programa, os trechos mais interessantes, não é, meu caro Gastone Rigg? E vamos aproveitar então, né, e entrar nesse assunto, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, 50 anos na próxima segunda-feira, dia 31, do golpe militar de 1964. Acho que ninguém melhor que você aqui na cidade e na região para debater e discutir com a gente. Antes, né, me lembra aqui o Banha, é verdade, Banha, aqui o Gazeta de São Paulo, jornal que circula por toda
Estado de São Paulo, pela Grande São Paulo, né, e pelo nosso Vale do Ribeira também, traz aqui na manchete nesta edição, a avaliação do governo Dilma cai para 36%. Né? A avaliação positiva da presidente caiu de 43% para 36% de dezembro até março. O governo do pessoal do PT deve estar um pouco preocupado, evidentemente, né? As questões envolvendo aí a Petrobras e subida de inflação, o dia a dia custoso aí para as pessoas, realmente andam pesando, me parece, aí, esses índices. E o DL, o nosso Diário do Litoral, que circula diariamente aqui pela região metropolitana, tá em Santos também nessa edição, sai com esta manchete aqui de capa: Câmara aprova venda de terreno à Unisanta. Essa foi a manchete do DL, a área de domínio do município foi vendida à universidade, né? E a gente, então, repassa aqui, Diário do Litoral, aos nossos convidados também, Gastone, o Sidney e ao vereador Banha. E aproveita o gancho, então, Gastone, antes da gente falar sobre outros assuntos da cidade, para aproveitar esse restante de bloco aqui, para que você, melhor do que ninguém, faça aí uma avaliação, né? Os 50 anos do golpe militar de 1964, o que é que ficou aí para nós? É verdade, mas eu gostaria de fazer um destaque a favor da minha profissão de advogado. Tudo do Sidney Segunda-feira. O Banha também é Sidney, bacharel. Segunda-feira, dia 31 de março, a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo uma grande comemoração em Brasília, distinguindo, homenageando e condecorando os advogados que, naquele período negro de totalitarismo, souberam, mas se mantiveram firmes na defesa da democracia, na tentativa do restabelecimento do Estado de Direito e em defesa das prerrogativas e garantias individuais que foram à época abandonadas. É bem verdade, por felicidade nossa, não chegamos a extremos como no Chile ou na Argentina, em que milhares e milhares de cidadãos, principalmente jovens, foram trucidados, muitos deles sem nenhuma reação, sem nenhuma motivação, mesmo que aparente. Mas o que é preciso que se diga é que esta profissão, tão injuriada sempre, os advogados, em qualquer conversa, é como o português para a piada, não é? É sempre invocada a categoria de advogados para significar alguma coisa desonesta, alguma coisa maléfica. No entanto, foram os advogados, principalmente a categoria dos advogados, que sustentou essa luta tão grande e que, sem derramamento de sangue, conseguiu conquistar, pelos meios dos reclamos democráticos, conseguiu voltar a ter democracia, voltar a ter direitos e garantias individuais, voltar a ter uma nova Constituinte. E a Ordem vai homenagear. E eu fui convidado especialmente pelo presidente da Ordem e declinei até de ir, não vou poder estar segunda-feira em Brasília. Mas eu quis reparar uma injustiça, porque falam-se de mim, por exemplo, perdi o mandato, fiquei cassado por mais de 10 anos, quase 15. Foi preso. Depois fui preso 4, 5 vezes. Depois me reelegi 3 vezes mais, por 3 outros mandatos como deputado federal. Tudo bem, e por isso ganhei um destaque e as pessoas focalizam muito. E esquecem outras figuras importantíssimas. Alguns já até morreram. Mas, pelo menos, aqueles que estão vivos serem homenageados. Eu destaco, por exemplo, o Nelson Fabiano, sobrinho, deputado estadual, jovem, ex-vereador também, cassado em 1979. Lembra-se do professor Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, professor de Direito, reitor da Unisantos durante 12 anos, ex-vice-prefeito, ex-juiz do Tribunal Federal, do Tribunal Regional Eleitoral e cassado também, com direitos políticos suspensos por 10 anos. Mais ainda, Luiz Rodrigues Corvo,
um símbolo como vereador, o mais jovem da Câmara dos Vereadores, tinha pouco mais de 18 anos quando foi eleito, foi cassado e teve direitos políticos suspensos, foi preso, torturado, e eu até advoguei para ele, e acabou sendo absolvido de todos os processos. A eles nós devemos também voltar à nossa lembrança. Sérgio Sérvulo da Cunha, o professor Sérgio da Cunha, conselheiro federal da Ordem, professor, advogado do Estado, advogado da Advocacia de Assistência aos Pobres, professor de Direito também. Vice-prefeito. Ex-vice-prefeito e até assumiu como prefeito. Isso. Chefe de gabinete do ministro da Justiça, claro que depois do golpe, e depois da redemocratização. Mas Sérgio Sérvulo da Cunha, que não foi atingido por essas medidas, mas foi perseguido, chegou a ser detido e, enfim, sofreu todas espécies de pressões durante aquele período negro de nossa história. Então, ao registrar esses nossos companheiros, advogados, a maior parte deles cassados e com direitos políticos suspensos, eu também volto à minha lembrança a muitos outros que já morreram. E morreram, mas haverão de ter a gratidão eterna do povo brasileiro por ter nos auxiliado a retomar a estrada certa, correta, digna, que é a da democracia e da liberdade. Muito bem. Sidney, alguma coisa a completar com relação ao golpe de 64? Banha também? Fique à vontade aí para a gente fechar esse bloco aqui. Boturão, diante dessa lista de luminares que na cidade correram risco e risco de vida, mas era algo que tomou a OAB como um todo. Não houve realmente, como disse o Gastone, com toda a sua autoridade, aquela revolução de vida ou morte de até países aí da América Latina, bem citado por ele, o Chile, mas houve mártires. E um dos mártires mais pontuais da história dessa luta para a redemocratização do país veio de lá, do Rio de Janeiro, da OAB, em que se colocou uma bomba e a secretária do OAB foi vítima fatal dessa luta. Luta que foi seguramente aquela pela Constituição. E há de se observar também, pela autoridade de alguns advogados, como Sobral Pinto, católico convicto, conservador, mas defendeu estoicamente aqueles que você sabe, muitos deles que confessam e confessavam a sua tendência comunista, eram ateus. E ele, como católico conservador, ia até o extremo na defesa dos seus clientes. E o judiciário também respondeu, viu, Boturão? Às vezes eu me assusto com as decisões que vêm surgindo ultimamente no nosso judiciário, demonstrando claramente que está afastado da necessidade do povo de ter o respeito aos direitos. Mas naquela época da ditadura também o judiciário compareceu. E se não houve tantas mortes, e se não houve tantos desaparecimentos, porque foram pontuais também nas suas decisões, sempre, repito aqui, invocadas por essas autoridades que saíram todas da advocacia em defesa da sociedade. Eu acho que depois disso, dessa história, eu queria até que o Gastone ficasse à vontade para me corrigir, o Banha aqui também é sempre bem atualizado, esse envolvimento da OAB, depois desse momento, para lutar pela redemocratização do país, nunca mais aconteceu. Não há mais, assim, um vínculo em que compre alguma luta em prol da sociedade. A gente sente que também a OAB, infelizmente, está afastada dessa necessidade de se impor os direitos, principalmente os direitos da lei. Há muita interpretação, até afirmada recentemente aí pelo Eros Grau numa entrevista, o ex-ministro lá da Suprema Corte, que quem quisesse legislar, se fosse juiz, fosse lá para o Congresso, ser deputado, porque andam legislando a arrepio da lei, inventando, e deixa uma situação que pode ameaçar o Estado de Direito. E naquela oportunidade, esse Estado de Direito ameaçado teve a resposta pronta da OAB e desses líderes que entraram para a história. Muito bem. Banha, nossa geração cresceu, não é? Na ditadura militar, durante a ditadura militar, né? É verdade. Eu nasci no começo de 65 e, logicamente, comentava com o professor, colega de karatê,
nosso jornalista, também presidente dos jornalistas aí da nossa região, Nassim Mahamoud, que deixa um abraço ao nosso querido Gastone. E o Nassim contava com alguma propriedade, e eu falei, olha, a gente tem muitas histórias sobre, principalmente do Mauri Alexandrino, com Sombras sobre Santos, sobre os problemas que enfrentou Esmeraldo Tarquínio, o Justo. Peguei uma relação de presos que hoje ainda existe, estava na mão da esposa do Oswaldo Justo, que nos assiste hoje, a dona Nilze e a sua filha Inês, mostrando ali a relação dos presos que ficaram com seu pai ali, onde é hoje o Palácio da Polícia, nos fundos do palácio. Muita gente ficou presa, tinha o nome de Oswaldo Martins, tinha... Oswaldo Lourenço. Isso. Oswaldo Lourenço? Oswaldo Lourenço Martins, tinha outros colegas presos de líderes sindicais, jornalistas, e o Nassim, com muita propriedade, nos narrava alguns períodos até de desconforto, se a gente pode dizer assim, o meu querido Gastone, e de apreensão, de a qualquer momento de estar sentado hoje conversando num lanchonete, num bar, numa pizzaria, e as pessoas sendo perseguidas, seguidas, o que faziam, relatórios, jogavam debaixo da porta, o que era, se era professor, se tinha um grupo de mais de 5, 6 conversando, queria saber qual foi a conversa daquele grupo, uma coisa de uma aberração, de uma violência, de uma truculência, e graças a Deus tivemos pessoas como Gastone, com esses valentes e brilhantes advogados. Me lembro do meu pai falar do Marcelo Gatto, me lembro do meu pai falar de Nelson Fabiano, lembro muito das histórias. A primeira vez que eu vi voto, Gastone, que eu vi na minha vida, eu falei assim, olha, meu pai me levou para uma eleição. Eu lembro que ele, naquele tempo, tinha que votar no candidato a estadual ou a federal, e se votava na legenda. A gente chamava de cabo a rabo. Aí ele falou assim, primeira vez que eu vi, ele falou assim, mas pai, o senhor conhece, né? Eu era muito menino. Ele falou assim, eu vou votar nesse homem, esse homem ajudou muito a gente na refinaria, porque até as pessoas que trabalhavam no porto, na refinaria, que eram consideradas áreas de segurança nacional, não tinham sossego. Todas as vezes tinham pessoas falando, onde você foi? Você participa de algum sindicato? Meu pai contava isso pra gente, e a gente falava, não, pai. Não, era uma coisa, quando saía do ônibus, quando pegava o ônibus, e ele falava muito do Marcelo Gatto, que votou no Marcelo Gatto naquela oportunidade, porque o Marcelo Gatto, acho que a dobrada era Marcelo Gatto e Nelson Fabiano. Famosa, né? E ele falava assim, não, essas pessoas estão lutando por nós, porque o trabalhador está sendo massacrado nesse instante. Tinha os navios, né, que aportavam, os navios da Marinha, né, o Gastone, que faziam uma militância, um patrulhamento quase que eficaz. Imagine aquele patrulhamento hoje para combater o índice de criminalidade, seria muito bom, né? Mas não temos mais isso não, né, o Gastone? Pois é. Na realidade, eles trouxeram, mais do que isso, eles trouxeram um presídio O Raul Soares. flutuante. E um presídio pior que os campos de concentração alemães ou austríacos. E aquele navio completamente deteriorado, espirrando vapor d'água a altas temperaturas. Chegava a se fritar ovo no convés do navio, tinha 1.200 e tantos presos a bordo. Isso é uma ignomínia, um crime tão grande quanto no Chile, em Santiago, que se fechou o estádio nacional de futebol de lá, e se lotou esse estádio com presos políticos. Você não esteve no Raul Soares, né? Não, eu estive no Raul Soares, mas como advogado. Como advogado, não como preso. Porque houve uma época, e eu não só fui advogado de todos, fui eu quem fez o habeas corpus, que conseguiu liberar os presos do navio Raul Soares. Eu consegui ganhar isso no Supremo Tribunal Federal.
Mas é que eu fui acionado naquele momento, quando houve a prisão de todo o secretariado e do prefeito de Santos, o prefeito Zé Gomes, e todo o seu secretariado, Juarez Bahia, que era chefe de gabinete, figuras conhecidas. Acho que dos trabalhadores, acho que o mais hediondo foi Bacuri, né? Não, no caso dos trabalhadores, a coisa pior foi a intervenção em todos os sindicatos. Ao intervir em todos os sindicatos, ele fez com que a classe trabalhadora perdesse o seu alto-falante, perdesse a sua condição de representação. E o Bacuri foi assassinado? Não foi só ele, muitos outros, Manuel Fiel, outros tantos líderes sindicais. Mas o que realmente mais demonstra isso é a violência que se praticou aqui em Santos, por exemplo, uma terra de trabalhadores por excelência, e trabalhadores avulsos do Porto. Houve não só a intervenção, baixaram um decreto número 5, que acabava, na verdade, com os trabalhadores avulsos, completamente. Eles queriam exterminar com as organizações sindicais e trabalhistas. E, naquela época, conseguiram emudecê-las pela prisão, pela morte, pela perseguição, pela demissão daqueles que estavam envolvidos. Perfeito. Vamos para o rápido intervalo. Antes, você acompanha o vídeo sobre trabalho infantil, o break, a gente volta em instantes, só para completar essa coisa da Comissão da Verdade, né? Para uma avaliação do Gastone aqui, do Banha e também do Sidney, esse caso que envolve histórico e lamentável caso para nós santista, do Rubens Paiva, né? E depois a gente segue aí com informações e notícias do dia a dia aqui da cidade, da região e do país. Voltamos em instantes. Vamos de volta, este é o segundo bloco do painel Regional Debates, que conta nessa edição, né, com muita satisfação, muita alegria, com Gastone Rigg, o eterno deputado federal aqui da cidade, aqui da região, nosso Sidney Costa, advogado, radialista, vereador Banha, do PMDB aqui de Santos. O telefone segue aberto para você, o Facebook também, né? Só para amarrar aí todas essas... Não vamos amarrar isso nunca, tá certo? Essa história toda de 20 e tantos anos de regime militar, o golpe de 64, enfim, né? Mas esse assunto, essa polêmica toda que envolve a morte do seu ex-colega, ex-deputado Rubens Lara, o Gastone, ele convence aí os argumentos agora... Rubens Paiva. Ele convence de todos esses argumentos aí que estão sendo colocados agora à mídia, esses depoimentos aí de antigos militares... Eu li em vários jornais e revistas as declarações desse tal coronel que apareceu agora. O que me pareceu o seguinte, é que você está buscando fama, né? Ele não trouxe nenhum fato concreto, real, com uma documentação, um indício. Está querendo aparecer. E depois de ter declarado à imprensa uma coisa, ao ser convocado vai declarar outra coisa que não disse. Ora, o sujeito que diz e depois disse que não disse, esse sujeito é um mentiroso, só isso. Quando é que ele mentiu? Antes ou depois? Mas mentiroso ele é. Portanto, eu não posso acreditar nisso. Agora, uma coisa é fora de dúvida. O Rubens Paiva foi assassinado. Acredito até que não tivesse sido através de uma ação imediata. Ele pode ter tido um infarto, pode ter tido qualquer coisa, eu não sei, aqueles interrogatórios feitos naquelas masmorras, né, na escuridão, com choque elétrico, com xingação, com tudo, reduz o homem a uma posição realmente animalesca, quer dizer, vira-se verme, a pessoa perde todo o senso, todo o sentido de dignidade humana. Põe o sujeito nu, molhado, apanhando, bofetada e chutes e tal, e dando choque elétrico. Esse sujeito, como o Rubens Paiva, pode ter tido um infarto ou morreu até disso. Agora, não há dúvida nenhuma que foi assassinado e sob responsabilidade do Estado e das forças militares ele foi. Ele foi preso, levado para o quartel junto com o seu automóvel. No dia seguinte, o automóvel dele estava, ou dias depois, o automóvel dele aí estava no quartel. Inventaram uma história de que ele teria ido numa diligência policial para o morro de não sei o quê, para indicar lá um ponto de esconderijo de subversivos. Isso é uma história idiota, imbecil, sem nenhum nexo. E que aí, chegando lá,
havia uma armadilha, imagine quem é que teria feito se o Rubens Paiva estava preso, uma armadilha, e quando sofreram essa emboscada, o Rubens Paiva foi resgatado e fugiu. Fugiu e sumiu. Largou os seus inúmeros filhos, tem 6 ou 7 filhos, a esposa, a casa, a família, a cidade, o estado, o país, a terra, enfim, sumiu. Sumiu sim, porque morreu, só isso. Claro. Não há dúvida nenhuma. Agora, essas histórias que surgem agora só servem para me irritar mais, porque, olha, é incrível, eu não quero dar uma de Maluf, né, como é que era? Estupro e tudo bem, mas matar por quê, né? Mas não é bem assim, mas o sujeito, esses golpes chegarem à hediondez, não só de matar, não só de perseguir, não só de prender, de torturar, pior ainda, de ocultar o cadáver, de perpétua e eternamente deixar a família morta, sem saber o que aconteceu. A cada instante, onde está, o que aconteceu. Isto é que é nascente, porque isso passa de geração para geração. É a esposa, são os irmãos, a mãe, pai, os filhos, os netos. É preciso que se acabe com isso. Isso realmente, o que aconteceu aqui, muita gente diz que não foi nada. Não foi nada, porque não pegaram o seu ente querido em casa. Não foi nada, porque você não foi atingido diretamente. Mas pense bem, é preciso que se pense como comunidade. Você não vive só, você vive em conjunto com outras pessoas. E só o bem-estar de todos e da comunidade é que pode ser o bem, pode ser a felicidade. Se não houver isto, realmente não teremos nenhum instante, poderemos dizer que somos felizes ou que atingimos o bem-estar coletivo. E que hoje é uma garantia constitucional, direito à felicidade. Que felicidade é essa para esta família, que de uma maneira monstruosa teve uma morte social. Teve uma morte praticamente, morreram todos esses anos. A cada dia morria um ente, se perdia a esperança, porque o sujeito quando perde a esperança, ô Gastone, porque nós somos prisioneiros dessa esperança maravilhosa, dessa misericórdia, da compaixão. E nesse tempo não tinha isso não, do jeito que Vossa Excelência relata, ponto por ponto, das masmorras fétidas, da condição de degradação do homem, reduziram o homem à insignificância do nada, da barbárie, da ofensa, do xingamento, do choque, vilipendiando os seus direitos morais, materiais, adentravam a casa das pessoas como se entra num chiqueiro. Praticamente, isso reduz a nada. Onde está a dignidade humana? Onde está o direito da ampla defesa, do contraditório, de se colocar? Se julgava, se questionava, ali se matava, ocultava o cadáver. E o direito à informação do que aconteceu. Aconteceu o quê? Vai perguntar para quem você quiser, aqui não sabe, não sei de nada, não foi aqui, não aconteceu nada. E onde está esse homem? E a família preocupada? Está viajando, está sequestrado, morreu afogado, não está aqui. Só respostas de um total falta de comprometimento de dirigentes que à época se batia no peito e dizia: somos os dirigentes desse país. É na mão dessas pessoas que nós vamos deixar os nossos filhos, os nossos netos, desses verdadeiros facínoras, desses verdadeiros delinquentes, desses verdadeiros homens que defenestraram famílias. É isso que a gente quer para o nosso país. Eu vejo aí nas redes sociais, olha, naquele tempo foi o tempo da mediocridade, dos vassalos, dos senhores feudais que, com o chicote na mão, queriam que tudo fosse daquela maneira, goela abaixo, e graças a alguns, e hoje na sua pessoa, Gastone, estamos aqui cumprimentando
Vossa Excelência, não só pelo seu trabalho defendendo o direito, o cidadão, a Constituição, a garantia individual das pessoas, mas também em nome desses que faleceram, morreram, deram suas vidas. Foi um mar de sangue que foi espalhado durante esse regime e hoje alguns ainda aventam. Olha, aquilo é que era tempo. Aquilo nunca foi tempo de nada. Aquilo nós temos que deixar sepultado com uma pá de cal para que nunca mais nenhuma geração tenha que passar por essa Violência, né? violência, por essa podridão. E hoje aparece, como disse, alguns mentirosos, alguns personagens que querem ter 15 minutos da fama, Gastone. É, por aí. E dizer que a história era assim, ou a história foi assado, mas a história realmente, quem sabe e quem sentiu a dor e o calor, foi a família do Rubens Paiva e de outros que faleceram com esse regime medíocre, que Deus nos livre e guarde, nunca mais aconteça no nosso país. Nós fizemos um programa muito interessante, bonito, viu, Sidney, na última quarta-feira, com participação do Heraldo e com o Rafael, fotógrafo que acompanhou em São Paulo algumas passeatas, vem acompanhando algumas passeatas em São Paulo e acompanhou no sábado passado a tal passeata pela família, viu, Gastone? E uma das fotos aparecia lá uma faixa, né? Eu falei, Jesus Cristo, não é possível que eu estou lendo isso, né? Que os militares precisam intervir, uma intervenção militar no país por 3 meses, para que depois sejam convocadas novas eleições gerais. Olha, em 64 começou assim na história. Exatamente assim. A intervenção era curta, por 3 meses, 4 meses, 5 meses, alguma coisa assim. Aliás, como dizem, queria o Castelo Branco, né? Que fosse assim. E depois seriam conclamadas ou convocadas eleições gerais. Essas eleições gerais demoraram 20 e poucos anos para acontecer. Mas veja bem, até o pensamento mais elementar levaria qualquer pessoa a outra conclusão. Olha, se a intervenção militar é muito boa por 3 meses, melhor ainda por 30 anos. Não dá sentido. É um absurdo também. Eu me nego a falar sobre isso. Chamaram o vampiro para dentro de casa. É preciso que se pense o seguinte, isso não vai acontecer mais. E acabou. As crianças precisam entender que isto é o crime dos crimes. Aliás, antigamente, o maior crime que havia na humanidade era o crime de lesa majestade, se chamava. Foi o crime, por exemplo, aqui que Tiradentes e os demais cometeram e a pena era de morte e banimento. Porque esse era o maior dos crimes, o crime contra a coroa. Quer dizer, e para nós, modernamente, é o crime contra o governo instituído e constituído constitucionalmente. A violência contra o governo que está constitucionalmente no poder, não importa se bom ou mal. Essa será a violência que vai acarretar o rompimento da Constituição e que terminará com todos os direitos e garantias individuais. Aqueles que louvam esse regime de força ou fazem parte dos que exercem esse regime ou são seus apaniguados. E todo o resto é escravizado. Sidney, pois não, você para completar aí o nosso pensamento aqui com relação a toda essa coisa que foi dita aqui, a questão do Rubens Paiva, enfim. Olha, Boturão e telespectadores, eu posso estar até enganado, mas das frequências que tive aqui, nesse programa que realmente continua a lapidar nessa de manter a liberdade de expressão, eu acho que não tivemos nada comparado com esses argumentos históricos e a presença do Gastone, que é encarnada aquela parte da história que a gente quer esquecer. Rico, eu tenho pouco a comentar, eu só posso dizer, mais para dentro do nosso campo, né, Gastone, da advocacia, que uma instituição que não se sujeita a ser examinada, ainda mais no caso a nação, que passou por aquele período de exceção em todos os sentidos, dos direitos, da representatividade social, da representatividade política. Se uma nação não está pronta para se examinar, seja o tempo que passe, como acontece agora com a Comissão da Verdade, ela não está pronta para pensar no futuro. E a resposta que está sendo dada para as famílias que perderam seus entes em situações escusas, em ocultismo, parece que vai dar um alívio, pelo menos de se saber que o destino de um herói, porque o Rubens Paiva surge agora, de uma vez por todas, sacramentado que ele foi assassinado, ele foi um herói,
desse tempo. E eu vou ficar, viu, Gastone, obrigado pelas suas reflexões, e até vou trazer aqui à baila, outro dia, o que eu escutei do nosso síndico Banha. Fica umas máximas na sua cabeça que não saem, né? Outro dia eu fui à visita lá no escritório do Banha e ele falou, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Tu sabe que isso não saiu da minha cabeça? E o momento é muito oportuno. E eu vou ficar com outra do Gastone quando abrir o programa. Ele falou que a liberdade é algo tão importante que vem até antes do alimento. Tem até contornos bíblicos isso, porque Cristo falou que nem só de pão viverá o homem. Sabe por que a gente não percebe a importância da liberdade? Que hoje temos, Boturel. Na hora que perder-se... Como a água, né? Como se perdeu naquela ocasião, vem esses momentos que a gente tem que esquecer. Liberdade, histórico programa. Obrigado, viu, Gastão? Obrigado, Banha. Liberdade é como a água, né? Você só vai sentir a falta dela quando ela lhe fizer falta, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já já com a participação do repórter cidadão aqui no painel Debates. Já já. Muito bem, voltamos. Este é o terceiro e último bloco desta edição do painel Debates, aqui com o nosso Gastone Rigg, com o Sidney Costa e a presença do vereador Banha, do PMDB aqui de Santos. A gente já aciona imediatamente o nosso repórter cidadão pelas ruas da cidade. Confira aí. Bem, Boturão, continuamos aqui na Bacia do Macuco, agora com Alcione, que é autônoma e que também gostaria de fazer o seu comentário referente ao trajeto do túnel, que vai trazer muitos prejuízos aqui para o pessoal. Alcione, quais são os maiores problemas que vocês acreditam enfrentar com esse traçado? Eu, particularmente, meu maior problema vai ser meu filho, que eu pago perua para vir buscá-lo e levá-lo à escola. Segundo o projeto da DERSA, eu não vou ter saída na minha rua e eu preciso de esclarecimento sobre isso daí. Não só eu, como milhares de mães que têm filhos em creche, escolas, que são 2 escolas, 2 creches e outras centenas de pessoas que dependem de ônibus, de tudo, e ninguém tem esclarecimento nenhum até agora. E a senhora gostaria de fazer algum comentário, algum convite? Vocês estão sendo recebida pelo prefeito? Como é que está funcionando a negociação com a prefeitura? Nós fomos recebidos, mas eu deixo aqui o meu pedido para que ele, o prefeito Paulo Alexandre, nos receba, porque nós temos muitas perguntas e precisamos das respostas. Estamos com a dona Lourdes, que também gostaria de expor a sua opinião referente ao traçado do túnel. Dona Lourdes, quais são os problemas que o túnel vai trazer para vocês aqui do Macuco? São diversos, né? Movimentos de carro, caminhão, barulho, poluição, enfim, muitos e muitos problemas que vai ser para nossas ruas, né? Outra coisa, o Paulo Alexandre tem que saber que foi nós que pusemos ele lá dentro. Ele que nessa hora eles têm que nos acolher e ver o que nós estamos passando, o que nós estamos sofrendo, que está a terceira idade sofrendo, aqui mora gente de idade, muita gente de idade que está sofrendo por conta desse túnel. Então, a gente pôs ele lá dentro, ele tem como obrigação de hoje nos recolher. Como ele tirou o traçado do outro lado, ele é capaz e tem capacidade também de tirar esse traçado de nosso lado. Eu quero que ele tome providência, porque a gente pusemos ele lá dentro e ele tem que ser um homem, honrar o poder dele e nos ajudar. É isso aí, agora eu quero o apoio da comunidade. Então a comunidade está dizendo o quê? Não ao túnel? Não! É isso aí, Boturão. Imagens, Rafael Serafim, eu aqui do Macuco para o painel regional em debate. É com você, Boturão. Está aí o repórter cidadão, não é, acompanhando o pessoal lá do Macuco, os moradores do Macuco, ainda indignados com essa nova decisão da DERSA, não é, ou do DERSA, como preferirem. O trajeto já está pronto, o traçado já está pronto, em definitivo, enfim, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar essa situação. Há uma postura forte aqui, o Banha pilotando aí um grupo aí dos vereadores da Câmara também que se posicionaram várias vezes, não foi só você, né? Alguns outros vereadores também já se uniram, sem dúvida nenhuma. O prefeito já disse também que a comunidade não vai ser prejudicada, enfim, mas fica essa dúvida por causa da postura do presidente do DERSA, não é, Gastone? Um tanto quanto, como poderei dizer, arrogante, autoritária talvez, né? De dar uma entrevista há 15 dias dizendo que o traçado estava pronto, definitivo, e assim seria feito. Mas eu acho que as coisas não são bem assim, né? Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Não posso ser acusado de estar querendo me valer de qualquer demagogia para agradar popularmente. Não sou político mais em exercício, não ambiciono, não desejo participar de eleições, portanto, nada me prenderia a ter que
dar veiculação àquilo que seja interesse local de alguns, em detrimento dos muitos ou de todos. Eu, nesse assunto do túnel entre Santos e Guarujá, me fixo no seguinte: é uma aberração eu ligar a ilha de São Vicente a Guarujá através de um túnel na altura que se pretende hoje. Ou seja, diretamente na principal avenida de Vicente Carvalho e diretamente aqui no meio do encontro do Macuco com o centro. Isso é uma aberração. Não discuto só as inconveniências disso, as desapropriações, o incômodo, o desastre, a modificação de vida, e dos dois lados. Curioso é porque isso vai acontecer lá também, em Guarujá. Não estou vendo do lado de Guarujá a mesma manifestação, apesar de que eles conseguiram mais do que Santos, desvios e viadutos, etc., que causam menos estragos do que causarão em Santos. Sem te interromper, Gastone, mas já interrompendo, a prefeita Maria Antonieta e o vice do Hino, sentados aqui, em programas diferentes, evidentemente, nessa mesma bancada onde você está, defenderam esse traçado do túnel. Meu Deus. Pois é, e olha, eu tenho uma maior estima pelo Duinho. Acho que é um homem muito competente e tal. Mas veja bem, se nós pensarmos em pluralidade, pensarmos na comunidade, pensarmos na Baixada Santista, pensarmos no Estado de São Paulo e no Brasil, nós queremos este túnel na Alemoa. Porque a grande necessidade, o afogamento, o suplício que estamos sofrendo no momento, é a ligação do porto com as vias de ligação com o interior de São Paulo, ou com São Paulo. Aí é que se dá o congestionamento. Dentro em breve não poderemos mais caminhar. E eu ainda faço agora a maldade de jogar parte desse trânsito dentro da cidade de Santos e vou sufocar completamente o trânsito aqui. O primeiro dos túneis tinha que ser e tem que ser na Alemoa. Resolvido esse problema, nós estamos resolvendo o problema do porto, a agilidade na carga e descarga, o aumento da capacidade portuária, estaremos beneficiando o país, o Estado, a região e mais. Depois sim, vamos estudar, pode ser feito na ponta da praia, mas desde que eu resolvi o problema básico, que é o dos caminhões, das carretas, é o da exportação e importação, é o problema econômico brasileiro, que se situa dentro da planificação de um túnel como este. Será que as pessoas não veem? Na Alemoa, nós estaríamos ligando imigrantes de Anchieta a Rio Santos. Na Alemoa, nós estaríamos dando uma rota direta para o aeroporto de Guarujá. Na Alemoa, nós evitaríamos que os caminhões entrassem no já congestionado centro da cidade de Santos e também em Vicente de Carvalho. Será que as pessoas não veem isso? Já nem estou me atendo àqueles que vão ser sacrificados em suas propriedades ou moradias, não. Eu não quero ser agradável apenas a eles, quero mostrar que o interesse da nação, o interesse da coletividade, o interesse econômico é fazer o túnel lá. Depois pode vir a ter, como Nova York, por exemplo, a Ilha de Manhattan, tem vários túneis que ligam o Jersey, etc. Mas o primeiro e fundamental tem que ser esse. Depois equacionamos os outros. Vossa Excelência está coberto de razão e não é a primeira vez que a gente fala isso. O Vicente Carvalho está a cavalheiro nessa discussão, até pela sua omissão durante muitos e muitos anos da invasão da área da Prainha, onde virou um grande favelão, Gastone. Só que a conta, para você ensinar o seu Laurence Casagrande, que ele acha que em cada barraco da Prainha só tem 2, 3 moradores. Ele não sabe fazer conta. Porque no mínimo tem ali 6, 7, 8 pessoas em cada barraco. Então a conta dele está para menor com relação à construção de habitações. E Guarujá constantemente tem problemas naquela região. E vai falar assim, não, vou me livrar da favela. Vou me livrar desse problema, vou botar as pessoas numa área habitacional. E aqui vai ser a passagem de servidão do desenvolvimento. Pelo contrário,
nós vamos ter 2 gargalos. A entrada da cidade nós paramos através de um semáforo. Um semáforo que acaba com a vida de qualquer cristão que venha a Santos. Já se explode na entrada da cidade com um semáforo ali perto da Lemoa. Ali começa a tragédia de quem vem a Santos. Eu fiquei lá tem enchente, está alagado. Por que se não faz o túnel dali? Já como bem disse o Gastone, vai na Lemoa. Mas não, vamos trazer ainda mais caminhões para a área que tem igrejas, Gastone. 2 e 3 igrejas, 4 escolas, 2 creches, um asilo, mais o escritório da presidência da Codesp, mais uma série de casas. É uma incoerência, é uma falta de visão. E o cidadão, mais uma vez, do Dersa, quer passar testado de idiota para os técnicos, para o Ministério Público Federal, para o Legislativo. E o prefeito, coitado, fica entre a cruz e a espada, que tem que advogar o incompetente que o governador colocou lá. Que se o Dersa fosse bom, o Gastone, a Ecovias não estava explorando o sistema aí de enchente imigrante, porque o Dersa não ia dar esse suculento caldo, essa casa da moeda que tem lá a Ecovias, com o pedágio mais caro do mundo, não ia passar. Então, esse seu Laurence Casagrande, ele é um canalha. Esse homem vem aqui subestimar a inteligência do povo de Santos, debochado, autoritário, e ele não tem poder de desapropriar coisa alguma. Ele tem que ter transparência e mostrar cadê os outros 7 trajetos, os outros 7 pontos. Se fala em 7 pontos, toda hora, Boturão, tem 7 pontos de estudo, mas só se mostra o Macuco. Quando foi era o estuário, agora o Macuco. Quando é o estuário, é o Macuco. Querido, todo mundo sabe que o interesse é para acabar aquele catamarã, para acabar com aquelas balsas. Porque não dá dinheiro aquilo ali. Não, você tocou no ponto nevrálgico. O que o Dersa quer é acabar com a sua obrigação de transporte daquelas lanchas que vão 500 pessoas e corre o risco de um afundamento, porque à medida que se intensifica o trânsito, o tráfego, vai se tornando mais perigoso e caríssimo. E ele quer se livrar dessa pedra no seu sapato, porque é da competência estrutural do Dersa assistir todos os serviços de balsa. E o que ele quer é evitar porque este é o mais perigoso dentre todos os serviços que tem e o mais custoso. E o senhor fala com muita propriedade quando a gente fala que nós criamos a parceria pública-privada. O próprio prefeito, o prefeito de Santos, corajoso, é valente, é um cara acostumado com grandes obras, já se mostrou competente para isso. Esquece o Dersa, esquece MTU, vai para cima. Olha, no meu município, eu quero que faça obra aqui na entrada da Lemoa e olha, vamos fazer um edital. Princípio da economicidade. 2,5 bilhões ao custo de um túnel, que é o orçamento de Santos. Não vai gastar nada. Vamos trocar através de... Já tem pedágio? Chama aí a Ecovias, a Odebrecht, o Camargo Correia, chama quem quer que seja e vamos fazer esse túnel. Depois nós vamos falar da necessidade da conurbação. É importante a conurbação entre os municípios. Agora, passar caminhão, passar VLT, fazer o trânsito todo engarrafado, acabar com o logradouro público, sequer nós não temos 1 centavo de arrecadação que o Porto não paga imposto nenhum dos seus arrendatários e nós vamos ficar com o quê? Com prejuízo? Isso é um tiro no pé, isso é um trabalho muito mal feito, desorganizado, que chega aos 44 do segundo tempo, que só me leva a crer uma coisa, Gastone, é interesse escuso, interesse fiduciário e isso nós não vamos permitir na custa do choro nem do sangue desses moradores que estão aí suplicando ao prefeito. Tenho certeza que o prefeito vai nos ouvir, vai ouvir o clamor da população e vai mostrar os outros pontos, como na Lemoa. É impacto reduzido, é estrada com estrada. Olha, só para fechar, Gastão, só para ajudar o seu raciocínio, quem é que precisa de quem? O prefeito precisa do governador eleitoral, politicamente, no momento? Não. Está eleito, início de mandato, tem maioria na Câmara, está tranquilo. É verdade. Eu acho que é o governador que precisa dele. E precisa de nós, santistas. É verdade. Perfeito.
Estamos em cima da hora, fechando aqui mais um Painel Debates, com prazer recebendo aqui o Gastone Rigg. Obrigado, Gastone, volte sempre. Obrigado ao nosso Sidney Costa, ao vereador Banha também, a você que nos acompanhou. O painel volta segunda-feira, sempre às 1h30 da tarde, o debate, e às 10 da noite, 22 horas, depois do programa do JB, o painel regional, com entrevistas e debates importantes também. Obrigado, tchau.